amigos, esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Estamos nesse espaço maravilhoso que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, na sede da Federação Espírita Brasileira. E hoje recebendo aqui em nosso programa Maíse Braga, que é palestrante, é divulgadora da doutrina espírita, uma trabalhadora bastante conhecida e reconhecida pelos seus esforços e pela contribuição que tem feito. Maíse, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, amigo. E nós vamos conversar sobre uma obra simplesmente extraordinária, que é Nosso Lar. Já conhecido de todos nós este livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Maíse, falar de Nosso Lar nunca é demais. É verdade. Muita lição para nós. Demais. E você sabe, quando ele surgiu em 43, meus avós, quando eu era menina, comentavam que a repercussão foi tremenda. Porque pela primeira vez havia detalhes do mundo espiritual, não como as pessoas imaginavam que seria, mas como realmente era. E ainda outro dia, uma amiga médica, tendo chegado à doutrina há pouco, começou a ler Nosso Lar e me disse: Maíse, como ele foi médico na Terra e passou por tantas lutas. Eu falei, é um caso a se pensar, não é? De que na nossa profissão também surgem desafios que às vezes nós não conseguimos superar e achamos que fizemos muito e ao chegar no mundo espiritual percebemos que ignoramos a nós mesmos. Que coisa extraordinária. O livro, ele tem realmente esse copyright, é de 44, né, Maíse? 1944, aí a gente verifica aqui. Você vê que outubro de 43 é a data. Exatamente em que do prefácio. Emmanuel aqui dita a Chico Xavier aquela página belíssima, O Novo Amigo, de 1943, e a edição, né, em 1944. Maíse, os conceitos de Nosso Lar continuam atuais? Eu acho que sem dúvida nenhuma, inclusive a linguagem. Eu leio muito, sempre li tudo, porque quando você faz palestras, as pessoas vêm perguntar sobre tudo. Vêm contar histórias inacreditáveis também. Então você precisa, sim, às vezes até, não tanto por sua afinidade, conhecer e ler tudo. Mesmo aquilo que às vezes pelo seu crivo você não absorve ou não compartilha completamente. Mas no caso das obras de André Luiz e Nosso Lar principalmente, embora eu tenha outros favoritos da obra dele, mas Nosso Lar sem dúvida nos dá essa dimensão ainda hoje de determinadas coisas que acontecem ao longo do livro e que com certeza já vivenciamos ou vamos vivenciar. Quando Chico psicografa em 43, o livro é publicado em 44, parece que até para os espíritas o livro foi tomado meio como ficção científica. Sem dúvida, era o que se dizia, inclusive, era a voz corrente. Porque no fundo o espírita considerava, e o pior é que acho que hoje alguém ainda considera, que você desencarnava, uma trombeta soava, parabéns, você voltou, e tudo se conciliava. Um toque mágico. Mas você vê, e nas entrelinhas de Nosso Lar, por isso a releitura a cada determinado tempo é fundamental, você começa a perceber que você não prestou atenção em determinadas coisas que hoje, em outras obras mais recentes, os espíritos claramente dizem, mas que André Luiz já preceituava. Por exemplo, como você pode estar num lugar onde o seu processo evolutivo ainda não permite estar? Nós achamos que vamos reencontrar todos, que vamos estar no mesmo patamar de todos. Não é bem assim. Mas você percebe no relato dele que nos falta talvez até respiração para estar em determinado momento, em determinado lugar, com determinadas pessoas queridas que terão tido uma ascensão diferenciada da nossa. É uma questão até de sintonia, de afinidade. Exatamente. Tudo que veio depois e que se tornou popular dentro da doutrina, ele relata aí, pela própria experiência. Aqui, mas até um encontro dele com a própria mãe, não é? A mãe Meu já Deus, estava num... Exatamente. Não é? E a busca pelo pai, que ele não imaginava que estava em tanto sofrimento, não é? Você sabe, as máscaras caem. E, infelizmente, para muitos de nós, além da morte física. E você vê que André viveu situações assim. Momentos maravilhosos em que ele, por exemplo, encontra o Silveira, uma pessoa que o pai havia prejudicado na questão financeira, e ele se afasta do Silveira
sem rogar-lhe perdão. E, naturalmente, ele é conduzido à ideia de que aquilo não tinha sido por acaso, que ele voltasse a encontrar o Silveira e se desculpasse. Eu fico imaginando quantas vezes nós tivemos a oportunidade de fazê-lo na Terra e não o fazemos, e então só no mundo espiritual vivemos situações assim. Nós estamos ainda a caminho nessa presente existência, dá tempo, não é mais, de fazer muita coisa. Exatamente. E não é por outro motivo que os amigos espirituais psicografam, né? Nos dão notícias. Porque, no fundo, eles não querem que nós passemos por situações dolorosas que eles vivenciaram. Se nós estamos aqui, podemos realmente modificar. Mas e você é, como a gente diz assim, espírita de berço? Eu fui a única católica da minha família até os 13 anos. Mas aos 5 anos de idade vi o primeiro espírito. Era um vizinho que havia se suicidado. Meu pai, como era muito pequena, disse para mim que ele tinha ido fazer uma viagem. Ia demorar muito para voltar. Eu era muito amiga dos filhos dele, tinha só 5 anos. Uma noite ele entrou no meu quarto. O espírito? O espírito. Sentou-se na minha cama, chorando, e disse: eu sei que você pode me ver. Eu só queria saber se meus filhos estão bem. Olha, e você é uma criança? Eu tinha 5 anos. Eu estava acordada e então disse, morávamos no Rio de Janeiro, então eu disse: tio Antônio, eles estão bem, mas não chega perto de mim, que eu sinto uma dor quando o senhor chega perto de mim. E no dia seguinte, para surpresa dos meus pais, eu disse no café da manhã: papai, o senhor nunca mentiu para mim, mas mentiu pela primeira vez. O tio Antônio foi lá no meu quarto ontem. Ah, meu pai ficou doido. Nossa. Ele era oficial da aeronáutica e, por uma questão de depressão, ele havia deixado a família por uma outra pessoa. Ele, de propósito, não abriu o paraquedas e deixou uma carta dizendo que, propositadamente, havia buscado a morte. Meu pai, naturalmente, jamais nos tinha contado isso. E aí, naquela noite, eu fiquei com minha irmã, 1 ano mais nova que eu, com a vizinha, e meu pai e minha mãe foram ao centro espírita, que meus avós, pais de meu pai, já trabalhavam, para perguntar o que estava acontecendo. E os amigos espirituais disseram que eu tinha vindo com um compromisso, mas eu recusei este compromisso. Aos 7 anos eu fiz primeira comunhão, aos 11 eu queria ser freira, mas aos 13 anos os espíritos voltaram a aparecer e aí não teve jeito. Aí se converteu definitivamente. Aí não teve jeito. Maíse, você falou da questão do suicídio. Nosso Lar trata desse assunto. Sim, exatamente. Por que em pleno século XXI, o livro foi editado no século XX, mas nós já estamos no século XXI, esse assunto, o suicídio, ainda é um tema praticamente de calamidade pública? E justamente porque ele nunca foi visto com seriedade, nem pela própria sociedade. Ele ainda é ignorado. Tenho amigos médicos que me contam que são quase constrangidos rudemente por familiares de pessoas que se suicidam para não atestar no óbito que foi suicídio. A família se recusa, a família esconde, porque no fundo alguém desistir da vida faz todo o resto da família pensar: ele precisava de ajuda e eu ignorei, e eu não pude ver isso. E você não imagina o número de pessoas que após uma palestra formam fila e contam que planejam suicídio. Pessoas de todas as idades, pessoas fisicamente lindas, pessoas de alto poder aquisitivo, mas que têm dentro de si uma tristeza que nada preenche. E elas não cogitam de preencher vivendo o bem, vivendo o outro, não só a si mesmos. Então, o índice de suicídios, inclusive em nossa cidade, Brasília, é altíssimo. Se aparecesse nos jornais, nós não acreditaríamos. Pessoas ligadas à área da saúde frequentemente me pedem para falar sobre isso nas palestras, para alertar as pessoas que há sinais, há a tristeza que não passa, há os problemas que nós jogamos para debaixo do tapete. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é a religião, é a filosofia, é a ciência ideal para quem não quer esconder nada. Porque não é uma doutrina que nos permite esconder, ir jogando as coisas para o canto. E as pessoas querem isso. E não dá certo nunca, porque quando você se vê avassalado pelas dificuldades que não superou, fugir da vida aparentemente é confortável, mas naturalmente inútil. Qual a mensagem do Espiritismo sobre essa questão do suicídio? Somos imortais, viveremos sempre. Nós sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, da vida jamais sairemos. E encontraremos a vida que nós fizemos aqui na Terra.
Então não adianta ser, muitas vezes, como um asceta que diz, nada da terra me importa, eu já superei. Aliás, quantas pessoas conheci assim? Até hoje encontro pessoas que dizem, você ainda está na doutrina? Eu digo, Ainda? Ainda. Meu Deus, eu já superei essa fase. Que coisa. Eu digo, é mesmo? E, aliás, quase sinto uma inveja. A pessoa diz, agora só me relaciono com extraterrestres. Eu falo, meu Deus, que lindo! Porque você vê que a pessoa atingiu uma loucura. E você não quer ir atrás daquilo, porque o mal dou conta de mim. Ai, meu Deus, tanta coisa que a gente tem nesse mundo aqui ainda, né, Maísa? Eu me recordo muito do Chico Xavier, que dizia, a Emmanuel, ele disse uma vez, sua presença ao meu lado às vezes me incomoda muito, porque ao seu lado eu percebo a sombra que está dentro de mim. E Emmanuel, numa das raras vezes em que deu razão a Chico, na sua disciplina, disse, não se preocupe, quando vou às altas esferas buscar trabalho para nós dois, me sinto como um crocodilo. Olha só, que coisa maravilhosa. Reconhecer, sim, um estado, mas jamais desanimar diante da perspectiva, Exatamente, né? exatamente. Geraldo, só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou até nós. Como é que justo agora nós vamos desanimar? Não é mesmo? Não há possibilidade. Uma obra extraordinária que é Nosso Lar, que foi tema aí utilizado para fundamentar estudos, pesquisas, descobertas, confirmações, não é, Maísa? É verdade. E também usado aí para a questão artística, como, por exemplo, o teatro, o cinema. Então, um livro que já tem mais de 2 milhões de exemplares divulgados, e fica o convite para que a gente possa ler. E não só ler, né, Maísa, mas também estudar. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Permaneça conosco aqui no programa Livros que Iluminam na FEB TV. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com Maíse Braga, palestrante espírita. Maíse, você então teve contato com o livro espírita desde pequena? Sim, minha mãe, quando ainda morávamos no setor militar, eu muito menina ainda, quando chegamos a Brasília, em 66, minha avó, já espírita há muitos anos, mandava-nos livros de mensagens. Eu me lembro de Sinal Verde, me lembro de muitas obras que ela mandava, porque minha mãe tinha muita mediunidade e tinha um compromisso, aliás, como o meu, com almas suicidas. Olha só. E ela começou a receber almas suicidas em casa e foi o que nos levou aí, de forma muito rápida, a doutrina espírita aqui em Brasília. Sinal Verde foi o primeiro livro que eu li. Ah, que beleza. Eu me recordo assim, eu tinha 12 anos de idade, né? Meu irmão se refere, porque ele é mais vivido do que eu, digamos assim, ele é o mais velho, eu sou mais novo, que a gente começou um pouco mais cedo. Mas é o que eu me recordo mesmo, com 12 anos, lendo do início ao final o Sinal Verde, e já me vinculando à leitura espírita. Para nós é uma abertura de um entendimento admirável e necessário, não é, Maísa? É verdade, Geraldo. Se as pessoas, ao lerem livros de mensagem, por exemplo, que muitas vezes são quase menosprezados, percebessem que cada página é como se você tomasse um medicamento. Você tem que ler e, por um momento, pensar o que aquilo está causando na sua emoção, o quanto você se identifica com aquilo que você está lendo. É como um grande remédio. Se nós, ao entrarmos às casas espíritas, pensássemos, eu estou entrando em solo sagrado, as coisas talvez fossem muito mais fáceis para nós, não é? Maísa, qual é a maior surpresa que a gente pode ter diante da morte? Encontrar a nós mesmos. Não duvide disso. Vai ser uma surpresa e tanto. Me recordo que uma vez alguém me disse, Chico, conte uma novidade. Você está sempre ligado ao mundo espiritual, conte uma novidade. E Chico disse, o Evangelho, meu filho,
O Evangelho é a grande novidade. A boa nova. E você sabe, eu acho... Incrível que é mesmo. E o pior é que é. Então, quando a gente chegar do lado de lá, entender nós mesmos em profundidade e perceber quantas oportunidades nos foram dadas e nós perdemos, vai ser uma grande dor. É impressionante que ao apresentar a obra, esse novo amigo, que é uma coisa curiosa, não é, Maíse? Esse médico sanitarista, ele não se identifica, não é? Exatamente. Por que isso? Eu tenho certeza que porque entre aquilo que com certeza ele deixou na Terra e como ele se viu do outro lado, havia uma diferença. Acho que até por respeito às circunstâncias que ele terá deixado aqui, ele se ocultou. As pessoas falam, é porque houve o caso Humberto de Campos em relação a Chico, mas, sinceramente, eu acho que houve um motivo maior. E houve um acordo muito grande entre eles, porque Chico jamais confirmou se ele seria A, B ou C. Conheci pessoas que faziam as contas dos 8 anos que ele tinha vivido no umbral e a data de determinadas pessoas muito conhecidas que haviam desencarnado no Rio de Janeiro para tentar descobrir a identidade. Mas você sabe, há coisas nesse livro muito mais importantes do que isso. Por exemplo, quando se fala de afeto, quando ele reencontra Elisa, a moça que ele havia seduzido dentro da casa do próprio pai. Ela cega, ele com remorso absoluto da maneira incorreta que ele tinha agido com ela. E ela, identificando a voz dele, quase que inconscientemente dizendo, mas a sua voz é parecida com a dele. Aquele homem que a havia seduzido. Meu Deus, aquele momento, como que você vai deixar de pensar sobre as suas questões afetivas, emocionais, né? Sobre como às vezes prometemos coisas que sabemos que não vamos cumprir ao coração do outro. Impressionante. Não é mesmo? E aí Emmanuel traz exatamente essa informação do novo amigo aqui. Exatamente. Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Exatamente. E você sabe, em relação à mediunidade, então, na primeira informação, quando o livro foi lançado, Emmanuel contou a Chico que durante 2 anos, André Luiz tinha sido colocado ao lado do Chico para afinizar-se, para entender o mecanismo da mediunidade. Porque o planejamento já não era só nosso lar. Exato. Não é? E as pessoas ainda acham que sem o aval da espiritualidade alguém pode fazer alguma coisa. Exato. Quem quiser essa informação que a Maísa acabou de nos passar aqui, está no livro Testemunho de Chico Xavier. Sueli Caldas Schubert organiza essa obra e lá quando vai falar de nosso lar foram 700 dias, praticamente 2 anos, uma coisa de afinização fluídica, não é? Exatamente. E hoje a gente vê aí, o médium recebe um... Meu amigo! Já quer publicar, não é, Maísa? Aliás, me fez recordar uma mãe que há mais de 20 anos me disse, Maísa, você precisa conhecer minha filha. Ela incorpora no mercado. Eu falei, preciso rapidamente conhecer sua filha. Porque se ela está incorporando no mercado, temos que conversar. Ainda sou da época que as pessoas chegavam à doutrina espírita achando que iam psicografar Dr. Bezerra de Menezes na parede. E se não fosse Dr. Bezerra de Menezes, não servia para elas. Impressionante, né? E isso ainda existe, meu amigo. Existe. Não deixa de ser, né, Maísa, uma ignorância, não é? Sem dúvida. Falta de estudo, de compreensão do mecanismo em si. Como você pode ser intérprete de qualquer coisa se não houver um mínimo de sintonia entre o seu coração e alguém que quer ser interpretado? E como é interessante, a gente vai abordar um pouquinho mais esse assunto no segundo livro, que são os mensageiros, né? Sim. Falando de mediunidade, mas Allan Kardec exatamente identifica o médium, lá no livro dos médiuns, que é o livro base, segundo Emmanuel, como intérprete. Exatamente. O médium é um intérprete, né? Exatamente. E daí a responsabilidade, né? É verdade. Mas voltando aqui, olha só, Emmanuel, na apresentação desse novo amigo, ele diz assim, a surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. É verdade. É mesmo, porque não é só simplesmente ler e deter a informação. Precisa haver uma transformação. E com certeza todos os espíritos que algum dia se comunicaram tinham essa intenção. Não vá por aí, eu fui. Não é? É como às vezes fazemos como pais.
né? Apontamos aos nossos filhos, às vezes, caminhos que foram difíceis para nós, para que eles não precisem passar por aquela experiência. Mas há almas que querem passar pela experiência, mesmo sabedores do quanto pode ser dolorido. A gente ainda tem muito dessa trajetória, né? Muito. Nós mesmos. Mas André Luiz ficou surpreso após a morte? Com certeza, até por descobrir, e acho que a primeira grande surpresa que ele relata foi que ele escutava pessoas que o acusavam de suicídio. E aquilo foi tremendo, porque ele reviu imediatamente a enfermidade, ele reviu o câncer, que obviamente ele não dá a palavra, mas tinha tido, né, na área de intestino, de estômago, e como suicida ele? De jeito nenhum. Já nos dá a primeira dica do que significava realmente destroçar a própria saúde. Não era simplesmente atentar diretamente contra a vida, mas miná-la sob todos os aspectos. E nos livros posteriores percebemos, e é por isso que é tão importante a obra total, que ele fala de outro minar da saúde, que não era simplesmente de criar dificuldades para o físico, mas o psíquico, o espiritual. Isso sim nos adoentava, e o físico mais tarde cobraria o preço daquilo que nasce portas adentro da nossa alma, muitas vezes. Depois da morte, a gente leva coisa boa e coisa ruim também? Com certeza, tudo. Engraçado que todas as pessoas, e nos Estados Unidos há inclusive uma febre de pessoas que passaram pela chamada quase morte, dizendo que vem uma luz, mas uns veem a luz, outros não veem a luz, mas há algo comum a 100%. Revisar a própria vida em questão de segundos. Então eu tenho certeza que nós temos em nós, e sabemos disso, tudo guardado e que se desatrela no instante do nosso desencarne. Mas eu estou relendo agora A Crise da Morte, que é um clássico, a FEB editando essa obra, né, numa nova forma de apresentação maravilhosa para a gente poder resgatar essas informações tão preciosas. Ernesto Bozano, que é o autor, ele cataloga assim, vários casos da literatura, e notadamente anglo-saxônica. Ele pega do inglês e do americano. E ele sempre diz nas pesquisas, porque são relatos daqueles que desencarnaram e que voltam pela mediunidade para dizer do seu estado, da sua situação, e sobretudo essa passagem, a crise da morte, ele fala dessa visão panorâmica, retrospectiva. E o que eu achei tão interessante é que ele coloca o seguinte, é que alguns têm uma visão mais detalhada, que vai resgatando passo a passo, mesmo assim, milésimos de segundos e tal, resgata, e outros têm uma visão mais abrangente, né, mais panorâmica. Aí ele vai dizer que isso é pelo estudo que se chega à conclusão, pelo estudo de perfis psicológicos. Isso lá no início das primeiras décadas do século XX, né? Que coisa impressionante, Maísa. Quer dizer, a depender da estrutura psicológica do indivíduo, ou ele vai ter essa visão retrospectiva mais detalhada, ou vai vir uma visão mais superficial, mais abrangente, não é? Porque cada coração e cada mente se engana ou se esclarece à sua maneira. Você vê que o próprio título já é uma beleza, a crise, não é? Porque as crises, sem dúvida, surgem sempre para que nós possamos rever o nosso destino. E nós espíritas ainda somos tranquilos em achar que nunca vai chegar o momento em que as pessoas, em alguma parte, nos perguntarão o que fizemos de nós mesmos. E é a única certeza que nós temos, absoluta. A gente que é espírita ou é simpatizante, Maísa, que estamos estudando aí o Evangelho à luz do Espiritismo, a gente se acha preparado? Ah, eu acredito que sim. Temos essa veleidade de achar que somos preparadíssimos. A qualquer momento a mala está pronta. Pode nos chamar. Mas nós nos esquecemos. Não só que vão nos perguntar se fizemos os outros felizes, mas há algo que muito espírita esquece, se fomos felizes também. Porque não adianta chegar lá cheio de mágoas, cheio de incompreensões, acusando, dizendo que nunca fomos beneficiados por dias felizes, porque com certeza nos explicarão que deveríamos tê-los construído, não é? Mas ainda vivemos como se esse dia não fosse chegar nunca. Como se os nossos amigos espirituais que assinaram os nossos desejos, dizendo que podiam nos deixar voltar, porque dessa vez nós faríamos aquilo que pretendíamos. Endossaram, né? Oh, mas eu tenho certeza disso. E você sabe, fica parecendo que não vamos reencontrá-los, não é? Que eles não nos olharão nos olhos e não será preciso dizer nada.
Você falava de rever e me recordei do Lobo Mau Reencarnado. Então você vai contar essa história do Lobo Mau Reencarnado daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. A gente está conversando sobre a obra Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Começa com o Nosso Lar e encerra-se com A Vida Continua, porque, na verdade, a vida nunca acaba. Conversando com Mais Braga, a gente volta daqui a pouquinho. Permaneça conosco, por favor. Estamos de volta conversando com Maíse Braga, palestrante espírita, trabalhadora do movimento, sobre a obra Nosso Lar, que é o primeiro de uma série da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Maíse, você estava começando a contar a história do Lobo Mau Reencarnado. Como é que é isso? Você sabe que quando garota, aos 16 anos, eu dava aula de evangelização para crianças de 3 a 6 anos. E para meu choque, quando eu lia historinhas psicografadas por Roque Jacinto, os meninos olhavam para mim com aquele olhar de tolinha e diziam, mas quem não sabe que reencarnação existe? Eu dizia, meu Deus do céu! Eles achavam a coisa mais natural do mundo com 3, 4 anos de idade. E o Lobo Mau Reencarnado tem muito a ver, porque ele jura que não fez nada daquilo. Desencarnado, ele jura que era tudo um equívoco, mas da sua mente sai toda a história que havia ficado gravada dentro de si, não é? É impressionante. A gente leva o que nós somos. Exatamente, e tudo que fizemos. Né? Me lembro de Emmanuel através de Chico. A vida é um livro, cada dia uma página. A morte, a grande colecionadora, que reunirá tudo. Então você já imaginou, E além da vida, meu Deus, ter que ler o livro? quem escreve o livro, Maíse? Quem escreve o livro? Das páginas em branco. Meu Deus, nós mesmos. Eu já estava tentando arranjar um culpado, mas somos nós mesmos, meu amigo. Com prefácio, com detalhes de rodapé, e nós achamos que nunca vamos lê-lo. E não tem como fugir da autoria. Não tem. E é isso que o Lobo Mau tentou fazer, mas não teve jeito, estava tudo lá. Mas a morte nos coloca defronte de nós mesmos, da nossa própria consciência. Sem dúvida nenhuma. E acho que é uma coisa quase que imediata para muitos de nós que alegamos ao longo da vida que estávamos plenamente conscientes do nosso processo e tínhamos o domínio de tudo. Esse é um problema, porque ao chegar do outro lado temos, sem dúvida, surpresas. Me recordo de um amigo de Lameira de Andrade, um pioneiro da doutrina, que sustentava emocionalmente, financeiramente, toda a família em torno de si. Ele não dava chance de que ninguém, nenhum familiar, vivesse que não fosse sob sua tutela. Ele teve um infarto fulminante. Quando acordou, semanas depois, ao abrir os olhos no mundo espiritual, numa enfermaria, Lameira de Andrade, que tinha sido seu amigo na Terra, estava ali. Imediatamente, ao ele ver Lameira, disse, meu Deus, morri. Porque Lameira estava morto, então estou morto também. No instante seguinte, ele, Lameira, tem muito tempo? Ele disse, 2 meses. Lameira respondeu, Lameira, e minha família? Lameira, meu Deus, todos dependiam de mim. Ninguém respirava sem a minha presença. O que aconteceu, Lameira? 2 dias depois do seu passamento, todo mundo se resolveu. É impressionante. Eu né? guardo muito essa história, porque nós ainda achamos que somos imprescindíveis, que ninguém viverá ou respirará com a nossa ausência, que as pessoas lamentarão a nossa ausência. É impressionante, né? Mas até no próprio trabalho da codificação, um trabalho extremamente sério, se Kardec não tivesse desenvolvido esse trabalho a contento, haveria um substituto, né?
Imagina na E nossa você situação. lembra que os espíritos mostraram uma lista, né? Era mais de um nome, caso a recusa acontecesse. Dá Entretanto, uma veja programação. você, a recusa teria ficado com ele, Sim, sim. não é? Aí uma responsabilidade. Quer dizer, nós não somos insubstituíveis, mas temos a responsabilidade sobre o que devemos fazer. Eu tenho uma ideia, meu amigo. Eu acho que há trabalhos que o nosso coração lutou tanto para que viessem a nós, que o arrependimento será imenso se nós não levarmos até o fim. Então, aqui nós temos, né, até como epígrafe do livro, né, maravilhoso aqui que foi destacado, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, não é? É verdade. É um ministro, né, conversando com André Luiz sobre isso. André Luiz levou um certo tempo para começar a trabalhar. Sem dúvida. Mas ele queria logo de início colocar as suas, digamos assim, as competências especializadas em ação. Exatamente. No entanto, não foi bem assim. Não, e há um momento fantástico do livro, entre tantos, que ele lembra-se do que ele tinha feito daquela madrugada, em que ele limpara o vômito energético de tantas almas recebidas na Câmara de Retificação, quando ele era o médico. Né? Mas ali, para segurar uma simples padiola, ainda lhe cabia aprender. Não é? E ele começa e já começa trabalhando, fazendo bônus, horas extra, alguma coisa assim. Porque ele percebeu que, na verdade, o único tesouro era esse, eram as horas que você dedicava ao semelhante. E você se recorda de Irmã Veneranda, enaltecida porque, ao longo do século, ela não só tinha estado à frente da tarefa, mas sem um gesto, uma palavra, um pensamento que não fosse o trabalho no bem. Mas e qual é a característica, né? A gente tomando o exemplo de venerando esse espírito, venerando, né? Qual a característica principal que você identifica no espírito André Luiz? Eu acho que, entre tantas coisas, em primeiro lugar, o anseio dele em fazer-se ouvido, em contar. Essa foi a minha experiência e eu não imaginava que passaria por ela. Encontrei mais vida depois da vida, mas não a vida que pretensamente eu achava até que mereceria, mas todo um cabedal de coisas que existiam e que tinham influenciado a vida dele na Terra sem que ele soubesse e que o esperavam no além. Ele atua mais ou menos como um repórter do além. O primeiro, e acredito que até hoje praticamente substituível em determinadas coisas, não é? Na questão da clareza, na questão da afinidade com o médium, que possibilitou relatos que dificilmente hoje seriam repetidos através de outras pessoas. André Luiz dá, assim, uma espécie de continuidade ao trabalho de base de Allan Kardec, a gente pode dizer isso? Mas não tenha dúvida, e creio que não falo só por mim, se ainda hoje só tivéssemos as obras de Kardec, teríamos problema, porque a humanidade avançou. E mesmo avançando tanto, reler André Luiz ainda é um prazer impressionante. E ainda há frases que você, ao reler pela 20ª vez Nosso Lar, você diz, como é que essa frase me escapou? Porque, meu amigo, nós também avançamos. Então, ler aos 20 anos André Luiz é uma coisa, aos 30 é outra, aos 40 é outra, Pode aos parar 50 é outra. Eu Que posso lhe maravilha. dizer que aos 60, com certeza será outra para mim. Está chegando lá, né? Mas que Com coisa certeza. linda. Como é maravilhosa a vida, né? Todas as etapas, toda fase É tem a sua verdade. importância. E a gente sempre está aprendendo. Esse espírito de aprendizado chama bastante atenção em André Luiz, né? Ele, como repórter, ele tinha que colher as informações, muitas delas vivências próprias, não é, Maísa? É Ele verdade. próprio experienciou e veio contar para a gente, não é? E você veja que não deve ter sido fácil rever a si mesmo, colocar-se derramadamente e com equilíbrio, embora com todo o sentimento nas palavras, né? Saber que havia um distanciar da família material. Você vê a saudade que ele abriga no coração nos primeiros tempos, querendo rever a família e já contrariado, porque quando ele falava no assunto, as pessoas mudavam de assunto e ele, como nem minha mãe entendeu o meu coração, como estão meus filhos, como terá ficado minha esposa? E aí surge aquele momento em que ele tem que perceber que não só ele tinha avançado, a família também tinha. E era quase um incômodo para determinada filha a lembrança dele. Não é? Enquanto a filha mais velha se apegava à lembrança, a mais nova se sentia incomodada. E a esposa, que já havia contraído outro casamento, se incomodava ainda mais.
Ali eu creio que ele tornou-se mesmo um cidadão de nosso lar, porque ele viu que não havia caminho de volta. Tá vendo? E ele consegue retornar basicamente um ano depois, né? Exatamente. E aí recebe esse título maravilhoso, como trabalhador, né, Maísa? Exatamente, que era, vamos dizer assim, ele se sentiu distinguido, não é? Era, de repente, algo que o diferenciava, o que o tornava finalmente uma pessoa integrada àquela sociedade que o havia recebido. E é impressionante como ele, de forma muito tranquila, mas peremptória, diz que se sentia não um cidadão, alguém à parte, ao perceber que só os valores do coração o faria realmente se integrar onde ele caridosamente havia sido recebido. Que maravilha. Ele reconhece, André Luiz é sempre muito grato, né? É E verdade. tem essa ideia da humildade também, porque ele se coloca sempre como um aprendiz, né? É engraçado, mas eu não sinto em momento algum no livro de André Luiz um tom professoral. Muito pelo contrário, ele se coloca como o último dos servos, aquele que percebeu que não sabia nada e que tinha que começar do zero. O relato dele das energias que se aproximavam da Terra, auridas pelo próprio homem no início da Segunda Grande Guerra, é impressionante. O homem estava optando, na sua maioria, pelos 6 anos de loucura que viriam. E embora a espiritualidade estivesse sempre atuante, de início ele percebeu que os homens estavam determinando seu destino e que eles teriam um enorme trabalho em receber as milhões de pessoas que desencarnariam naquele processo. E foram 55 milhões de pessoas. Maravilha. Nossa Senhora, que coisa. A gente vê a maravilhosa revelação do plano espiritual, porque em plena Segunda Guerra Mundial. Ele coloca. Ela começa em exatamente. 39, acaba em 45, o livro é editado em 43, aquele período ali, em 44 é publicado, ainda estava na Segunda Guerra. Exato. Maíse, é tão gostoso conversar com você que o tempo voa. Imagina. E é tão útil, né, essa questão desses conceitos. Só para a gente fechar o programa, o paralelo que a gente possa estabelecer da obra de André Luiz com a obra de Kardec. Acho que Kardec terá pensado que surgiria depois alguém que poderia detalhar coisas maravilhosas que esse livro magnífico entre as obras básicas, que é Céu e Inferno, iniciou. Céu e Inferno é uma leitura maravilhosa, meu Deus, relatos de almas sofredoras, de almas suicidas, né? Relatando, claro, dentro dos seus sofrimentos, das limitações do momento, aquilo que André Luiz vem desdobrar depois. Que coisa maravilhosa. A gente vai vamos continuar conversando com Maíse Braga sobre os mensageiros e a gente pode puxar, inclusive, o Céu e Inferno, essa obra que comemora, em 2015, 150 anos de publicação. Conversamos com Maíse Braga, palestrante, trabalhadora do movimento espírita, a quem a gente deve tanto. Muito obrigado, Maíse. Eu que agradeço. Obrigado também por sua companhia, por estar conosco, que é sempre muito agradável conversar com você e possamos nos encontrar outras vezes aí na sequência do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado.